Bom dia, bem-vindos à IBD. O tema da IBD hoje é Encorajai-vos uns aos outros. E antes de começar, então, queria fazer uma oração. Senhor nosso Pai, obrigada por esse momento aqui, pela Tua palavra, que é tão preciosa. Eu rogo a Ti, Senhor, eu dependo de Ti. Ajuda-nos, Deus amado, a compreendê-la. Ajuda-nos a entender a importância da Tua palavra. Porque só ela é capaz, Deus, de nos edificar, de nos restaurar, de nos modificar. Ajuda-nos, ó Pai, a ter coragem de estudá-la sem medo, sabendo que nos trará vida, Deus. Eu rogo a Ti. Cuide, ó Pai, de cada um que está ouvindo agora a Tua palavra. Que o Teu Espírito frutifique, Deus, essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, o tema é encorajai-vos uns aos outros. Eu queria focar em um único aspecto, que seria encorajar você a estudar as Escrituras. Por quê? Muitas vezes a gente acha que o nosso primeiro papel é encorajar o outro, é dar uma palavra de apoio, é edificar, corrigir, estar junto na alegria, na tristeza. Tudo isso é importante e essencial. Mas antes de tudo isso, a gente tem que primeiro conhecer quem é Deus, estudar a palavra, para que a gente seja modificado, né? Então, antes de todas as consequências de amar ao próximo, a gente tem que primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. E eu queria ler um trecho de uma passagem muito conhecida, que está lá em Josué, que fala sobre força e coragem. Se vocês quiserem abrir, está lá em Josué, capítulo 1, versículos de 6 a 8. São versículos bem conhecidos. Dizem assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É interessante isso. Quando Deus se revela a Josué, aqui nesse trechinho Moisés tinha morrido e o próprio Deus foi falar, né, para Josué, dar a notícia de que Moisés tinha morrido. E ao dar a notícia, Deus falou para Josué, né, que daqui em diante ele continuaria o plano de Deus. E aí Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Para quê? Para não se desviar da lei. Seja forte e corajoso para não vender os princípios bíblicos. Seja forte e corajoso para sofrer o dano. Seja forte e corajoso, você que é marido, para fazer o seu papel dentro do seu lar. Seja forte e corajoso, você que é esposa, para fazer o seu papel de mulher, de esposa no seu lar. Né? Então aqui, Deus simplesmente fala para Josué: seja forte e corajoso. Estude a minha lei e não se desvie dela. Então, se a gente entender a importância de estudar a palavra, a importância de conhecer Deus, aí sim será possível encorajar o outro, tá? Assim como Josué fez. Caminhando um pouquinho, por que é importante estudar as Escrituras? Porque a nossa tendência natural
a nossa tendência natural sempre é se distanciar da palavra, principalmente no mundo onde a gente vive, que tem muitas sugestões, né? Tem muitos costumes, tem muitas práticas, tem muitos dogmas, inclusive dentro das nossas igrejas, né? Então, às vezes é difícil saber se aquilo é bíblico, se não é bíblico. E a minha palavra para você, o que eu quero encorajar você é: volte sempre às Escrituras. Tá? Resgate a Escritura como sendo o seu norte. Ela tem que te guiar. Ela tem que fazer com que você tome decisões pautadas nos princípios bíblicos. E aí eu queria dar 2 exemplos de 2 pessoas que me impactam muito, que é Martinho Lutero, um alemão, que insurgiu contra os dogmas da Igreja Católica Romana. Ele foi uma das figuras mais centrais da Reforma Protestante. Ele questionou as indulgências para obter o perdão de Deus que a Igreja Católica praticava. Ao fazer isso, ele criou as 95 teses em 1517. E ao fazer isso, Lutero resgatou a salvação pela graça e não pelas obras. Mais uma vez, sempre retorne à palavra. Deixe a palavra te guiar. Uma outra pessoa que eu gosto muito, era para estar aqui o livro, mas não está, que é do seu Edward Alexander. Ele viveu em torno de 1884 a 1957. Ele ali atuou, né, no início aí do século XX. E o seu Alexander, ele voltou às Escrituras. Ele vivia num mundo cético, onde as pessoas se distanciaram de Deus. E o seu Alexander, ele começou campanhas de evangelização naquela região da Suíça, na Suíça francesa, e ele começou a orar pela região e a voltar aos princípios bíblicos, falando e praticando. E ele experimentou o reavivamento nessa região, no início, nos meados do século XX. Para quem não sabe, o seu Alexander foi o fundador do movimento Ação Bíblica e ele também foi o fundador da organização Casa da Bíblia, que tem em vários países, inclusive aqui no Brasil. Por quê? Ele voltou às Escrituras. Tem que ter coragem para não abrir mão da Bíblia. Porque no mundo que a gente vive hoje, que tudo meio que se relativizou, tudo é possível, né, pensar de uma maneira diferente, inclusive a Bíblia. Às vezes, quando a gente abre a Escritura, procura um tema nas Escrituras, e aí você vai tentar discorrer em cima desse tema, a gente tem recebe, né, muitas burdoadas dentro da própria igreja, porque cada um quer interpretar, né, aquela parte ali de acordo com o que almeja. Mas olha, a gente está numa outra época, calma, não é bem assim, a Bíblia ela é um pouco retrógrada, né, ela é um pouquinho antiga, tem que adaptar um pouquinho aí, né, e aí você vai relativizando a Bíblia, né. Cuidado com isso, porque na realidade a Bíblia ela é literal, ela tem uma única interpretação. E quem dará essa única interpretação é o Espírito Santo que reina dentro de você. Então você tem que permitir com que o Espírito Santo traga luz ao teu coração e à tua mente, para que você entenda e interprete a Bíblia de uma maneira única, porque a Bíblia ela é a própria boca de Deus falando, né? Então eu trouxe só 2 exemplos e para que a gente aí sinta encorajado aí a
sofrer o dano pelo Evangelho, porque só isso vale a pena, né? A gente acumular as verdadeiras riquezas eternas. Eu queria também ler mais duas passagens. Uma está em Romanos 12, de 1 a 2. E vocês podem abrir, vou dar um tempinho. Romanos 12, de 1 a 2. Diz assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única maneira de descobrir e de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é você se rendendo à renovação da sua mente diariamente nas Escrituras. É a única maneira. Então, quer conhecer Deus? Quer não se amoldar ao sistema atual? Leia as Escrituras. Assim como você come, assim como o teu corpo necessita de alimento, né, físico, alimento, a tua alma necessita do alimento espiritual, porque senão ela vai morrendo aos poucos. E aos pouquinhos você vai se amoldando, se acondicionando ao sistema atual. Isso é muito sutil, tá? E é muito rápido, muito rápido. Em Pedro, capítulo 1, de 13 a 16, diz o seguinte: Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, a questão de não se amoldar não é só a questão do sistema atual. É você não querer voltar para a tua vida de antes. E Pedro está falando exatamente isso, no versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Não dê ouvidos à tua carne, porque ela milita. A Bíblia fala que a carne ela não descansa. Ela, de uma maneira muito vigorosa, ela limita para querer novamente te dominar. Mas a gente tem o Espírito Santo. A gente tem a armadura de Deus, que é a palavra. Então é possível matar a nossa carne dia a dia. Então se sintam encorajados a gastar, entre aspas, né, tempo lendo as Escrituras. Isso tem que ser a tua prioridade. Porque senão, isso aqui que a gente acabou de ler, não acontecerá. Não acontecerá. Pegando então agora o nosso texto base, que eu deixei para o final, está lá em Números, capítulo 13, e eu vou ler o 2 e o 3. Fala assim: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Olha só, nesse trecho aqui, está dizendo o seguinte. Esse trechinho diz o seguinte. Deus tinha uma missão para Moisés. E o povo estava ali, ó, chegando para conquistar a terra, né? E aí, o interessante é, o povo foi,
o povo ficou 40 dias ali, observando. O povo conseguiu entender que tudo aquilo que Deus, né, tinha falado era real. Era real. Aí os chefes dos israelitas voltaram, e quando eles voltaram, eles descreveram exatamente aquilo que Deus tinha prometido. Eles falaram: a terra é tudo isso, emana leite e mel, a terra é próspera, mas tem um problema, tem gigantes, é uma região muito fortificada, a gente não vai conseguir não. Impossível, impossível. E daí a gente vê em Números que Caleb, de uma maneira muito destemida, fala o seguinte no versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra e é certo que venceremos. Então o povo estava lá, ó, né? Tinha feito o relatório, descreveu exatamente que a terra era tudo aquilo que Deus tinha falado, mas na sequência começou o quê? A ressaltar os pontos negativos, tipo, vai ser impossível. E Caleb, ele corta o relatório e fala: calem a boca, né? Porque iremos conseguir, porque quem falou foi Deus. Então Caleb foi corajoso para acreditar na palavra de Deus. Embora, né, todas as circunstâncias gritavam contra, mas Caleb falou: não, nós iremos, porque Deus falou. Então que a gente possa ter essa coragem e essa força de Josué e de Caleb, né, de realmente nos render à Escritura. E eu queria que vocês meditassem sobre esse tema, porque a gente só vai conseguir ser um canal de bênção, aliviar a vida do próximo, ser igreja efetivamente, assim como a igreja primitiva foi, se tivermos um relacionamento com Deus, de não ter medo de se prostrar e se render diante desse Deus. Então, queria agora orar por vocês, para que o Espírito Santo frutifique essa mensagem e que possa ser real na vida de cada um que me assiste agora. Senhor nosso Pai, eu te agradeço, Deus, por esse momento, te agradeço pela Tua palavra, que nos traz exemplos de coragem, mas precisamos de Ti, para que a gente realmente consiga exercer com coragem e de uma maneira destemida viver o Teu Evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, a não voltarmos, né, como éramos antes, e a não nos condicionarmos, Deus, a essa terra presente, a essa era presente. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar para o céu e a desejar a nova vida em Ti. Dói crescer, mas essa dor é para a vida, é para a verdadeira liberdade. Ajuda-nos, Deus amado. É isso que eu rogo a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.